Educa TV. Apresenta Diálogos Étnicos. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Diálogos Étnicos. Este é o espaço onde a gente discute as nossas culturas, os nossos povos, a riqueza da diversidade do povo brasileiro. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, refletir e valorizar sobre as pluralidades do nosso país. E hoje nós vamos falar sobre os ciganos, uma comunidade que muitas vezes é considerada fechada, mas que carrega uma história muito rica, repleta de tradições e que infelizmente também enfrenta o peso do preconceito. Vamos mergulhar nas origens, nos costumes e nas contribuições culturais dos ciganos. Então, vem com a gente para uma conversa cheia de aprendizado, reflexão e respeito. Fique com a gente e vamos juntos aprender. Para esse papo tão especial, eu tenho aqui um convidado, que é o Nicolas Ramanushi, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Lilian. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da comunidade. E eu sempre começo aqui o nosso podcast, eu sempre digo quem é a pessoa, mas eu gosto que cada um se apresente, porque eu acho que é importante a gente falar sobre si, falar quem é, qual é o nosso papel nesse mundo, como é que a gente se enxerga. Então conta pra gente quem é o Nicolas. Tá ok. Bom, Nicolas Ramanushi é um cigano ativista, né, da etnia Sinti Manushi, e que na realidade trabalha basicamente com a cultura e com a educação, lutando contra o preconceito e a discriminação social, a generalização que ocorre, como você bem colocou, que infelizmente aqui no Brasil nossa etnia ainda é invisibilizada. E quando tem uma certa visibilização, infelizmente ainda é sob a ótica do preconceito, da generalização e do estereótipo. Então conta pra gente, Nicolas, o que é ser cigano? Então, ser cigano basicamente é uma pergunta que é muito simples, é ter nascido de pai cigano. Ou seja, muita gente diz, então se eu tivesse nascido de uma mãe cigana, eu não seria cigano? Dentro da comunidade não seria considerado. Porque, ao contrário no caso do judeu, né, em que a mãe dá a etnia para os filhos, no caso é o pai que dá a origem étnica para os filhos, ou seja, é um sistema patrilinear. Então, para ser cigano, você tem que ser filho de pai cigano. E, obviamente, não só ter nascido em berço, você tem que ter a educação cigana, que consiste basicamente nos valores de crenças e tradições que até há bem pouco tempo atrás eram passados por tradição oral, de forma oral, e agora já está mudando essa situação, já está sendo registrado. E também a questão da língua, né? Porque eu costumo dizer em particular que a língua, toda a língua, é o guarda-chuva de uma cultura. Então, se a pessoa perde a própria língua, ela perdeu a cultura. E desse modo, o pai geralmente fica responsável pela questão da passagem da língua dentro de uma comunidade cigana, e a mãe fica responsável pelos valores e crenças e assim por diante. E qual é o idioma? Na verdade, é mais que um idioma? Como é que funciona dentro da comunidade? Então, o idioma ele está preso, obviamente, ligado, aliás, não é bem preso, mas ligado à origem mais remota, né, da etnia chamada de cigano, que se encontra no norte e noroeste da Índia. Então nós éramos uma casta há muito tempo atrás, uma casta da Índia, uma casta inferior. Quando a Índia foi invadida em 1398, houve um êxodo justamente da casta inferior que não aceitava o jugo do invasor, a dominação do invasor, que foi o Tamerlão, o imperador mongol. E desse êxodo surgiu uma diáspora, um espalhamento. Então, é importante que eu explique essa divisão e o espalhamento para entender a língua. Então, saímos de lá com uma única língua, que tinha sua base no Hindi e a base mais remota no sânscrito. Então, digamos, hoje em dia, 80% da nossa língua, o pano de fundo, de base da nossa língua, ainda é sânscrito. Então saímos de lá e de lá formou-se, quando chegou na Europa, formou-se 3 grupos, grandes grupos. O grupo Rom, que ficou no leste da Europa,
o grupo Calon, que ficou na Europa Ibérica, e o grupo Sinti, que é o que eu pertenço, na Europa Central. Então, todos tinham a mesma língua, mas obviamente esse grupo Rom, que ficou no leste europeu, sofreu influência, inclusive linguística, não só cultural, mas inclusive linguística, das línguas do entorno, dos países onde eles passaram a habitar. Então, por exemplo, ciganos ficaram na Hungria, passaram a adotar palavras húngaras, da Romênia, e assim por diante. Então, no nosso caso, o Sinti, nós ficamos na Europa Central. Então, palavras e até conectivos, por exemplo, da língua austríaca, alemã, inicialmente austríaca, alemã, mas também depois italiano e francês, passaram a fazer parte do nosso dialeto. Então, na realidade, nós temos uma língua que ainda não é uma língua, porque não foi normatizada. Dentro, existe atualmente 72 dialetos, né, no mundo todo, no total, e desses 72 dialetos, há um dialeto que predomina. Então, por exemplo, eu, como um Sinti Manouche, eu falo o nosso dialeto. Entendi. Mas quando nós viajamos, eu e minha esposa, por exemplo, vamos para Eslováquia, Paris ou Espanha, qualquer lugar da Europa, e encontramos ciganos, aí nós usamos o Vlax, que é digamos, o dialeto que predomina e que é mais facilmente inteligível entre grupos diferentes. E você me disse que é um sistema patrilinear. Patrilinear. Então, vocês, porque imagino que exista ali também umas configurações familiares que vão se formando a partir, obviamente, né, dos patriarcas, e vocês mantêm essa tradição familiar sem que haja casamento com pessoas fora da comunidade? Como é que é essa questão, por exemplo? Isso é possível, isso não é possível? Como é que as configurações de família vão se formando e se perpetuando? É maravilhosa a sua pergunta, porque a gente vai aqui abrir o leque, né? Ou seja, mostrar que, na realidade, quando se fala de cigano no Brasil, há, infelizmente, a questão da generalização. E é importante que, eu até costumo dizer, sempre que falar em cigano, dê nome aos bois, né? Não, estou me referindo aos ciganos do grupo Calon, estou me referindo a ciganos do grupo Rom, estou me referindo a ciganos do grupo Sinti, porque cada qual tem a sua especificidade. Com relação ao que você colocou do casamento, no caso endogâmico, dentro do próprio grupo, então ciganos do grupo Rom ainda mantêm, hoje em dia eu diria que 50% dos casamentos realizados dentro do próprio grupo. Então, assim, para quem não conhece o que é um casamento dentro do próprio grupo, não há um incesto, né, de forma alguma. Mas, assim, casamento geralmente cumprimos de terceiro, quarto, quinto grau, mas dentro, né, da própria família. Então, isso é muito importante dentro do casamento endogâmico. Dessa forma, se mantém a tradição cultural, os valores culturais, a língua, né? E isso é muito forte ainda, como eu disse, 50% hoje em dia, não é uma estatística, digamos, oficial, mas pelo que eu estudo, mais ou menos 50% do grupo Rom. Já no nosso grupo, o grupo Sinti, que é o grupo que foi o primeiro a realizar a miscigenação, daí até a cor da nossa pele e dos nossos olhos, né, serem mais claras do que os demais grupos, nós iniciamos a miscigenação tão logo chegamos na Alemanha. Isso em 1414. Então, assim, a nossa miscigenação foi muito efetiva e fez com que nós pudéssemos viver em paz na própria Alemanha até a Segunda Grande Guerra Mundial, quando houve, infelizmente, o Holocausto que exterminou, né, o genocídio. Os nossos ancestrais foram praticamente exterminados lá no Holocausto. E o grupo Calon também ainda mantém uma boa parcela, eu diria que entre o grupo Calon, entre 40% e também 50% no máximo por cento, né, de pessoas que ainda se casam dentro do próprio grupo, casamentos endogâmicos. Porque, obviamente, né, são vidas e a própria cultura que vai se misturando com a cultura do entorno. E dessa forma, a própria miscigenação e a mistura é algo que é impossível de impedir. Né? Então, vou dar um exemplo. O filho de um cigano Rom, que vai para uma universidade, lá ele tem contato com pessoas que não são ciganas. Sim. E o amor, como diz, é cego. Então, ele não tá preocupado com a etnia. Então, graças a Deus está surgindo essa possibilidade, né? Porque eu acho que o casamento endogâmico ele foi muito importante logo depois da saída.
mas a saída da Índia foi em 1398. Muito tempo. Estamos no século 21, então eu acho que precisa realmente, a cultura é viva e ela precisa se adaptar. Você estava falando sobre as etnias, e aí quando você estava falando sobre isso, eu lembrei de uma outra entrevista que a gente fez aqui recentemente com uma pessoa indígena. Na verdade, já vieram algumas pessoas diferentes aqui, indígenas. E os indígenas também têm ainda esse preconceito da generalização, das pessoas acharem que são todos iguais, quando na verdade são centenas de comunidades só aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, embora você já tenha mencionado, mas eu acho que é importante a gente deixar muito claro que, assim, por exemplo, como na comunidade de pessoas negras, às vezes acontece que uma pessoa negra faz alguma coisa, ela tem que responder por toda a comunidade, né? Isso é muito comum também. Porque a gente tem aqui no Brasil ainda o racismo que é muito forte e que prevalece tanto. Queria que você falasse um pouco mais da importância da gente entender que cada comunidade, cada etnia e que cada pessoa é uma pessoa, ainda que sejam ciganos. Maravilhosa a sua colocação por um fator. Realmente, os indígenas também passaram por isso. E eu costumo dizer assim, indígenas no Brasil, por um período, né, eu fui indigenista por 18 anos, então assim, eu falo com conhecimento de causa. O indígena no Brasil, ele sempre foi, infelizmente, por uma questão estrutural, né, menosprezado, que a cultura foi inferiorizada, da mesma forma o negro, obviamente por um currículo, né, nas universidades, que é extremamente eurocêntrico. Tá? E isso tem um peso muito grande também sobre as nossas etnias, ou seja, as etnias ciganas, por um fator que é drástico. O que acontece? Se os negros e os indígenas eram menosprezados, eram subestimados, nós éramos e ainda somos invisibilizados. Porque quando se fala de cigano no Brasil, as pessoas têm ideia, né, genérica de que o cigano é um intruso aqui. Na realidade, nós estamos aqui desde 1549. Ou seja, 1549 nós fizemos parte da colonização do Brasil. Nós temos muita contribuição na identidade do que hoje é a cultura brasileira, seja na área da música, seja na área das festas populares, até no carnaval. Nós temos Laúça, que é uma contribuição do grupo que eu tenho orgulho de fazer parte, que é o Grupo Sinti. E isso, querida Lilian, tem a ver com um fator que é muito drástico, mas ao mesmo tempo muito importante. É a questão de como a própria política encara a questão cigana no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas falam, um antropólogo, por exemplo, ele usar essas terminologias, povos ciganos, tem sentido para um antropólogo. Se esse mesmo antropólogo utilizar etnias ciganas, faz sentido. Sabe por quê? Porque a palavra antropologia e a palavra etnia, essa daqui, que vem de uma origem etimológica, e essa daqui, traduzido para o português, significa a mesma coisa. Agora, quando isso é usado num contexto jurídico-político, caso, por exemplo, das políticas públicas tão alardeadas que são feitas para cigano, eles usam de forma pré-determinada a palavra povos ciganos. E isso, juridicamente e politicamente, é um grande erro. Por quê? Povos, e juridicamente analisado e politicamente analisado, se refere a território. E cigano é brasileiro. Então é isso que as pessoas precisam entender. Todos os 3 grupos ciganos que estão no Brasil são, primeiramente, brasileiros portadores de uma etnia cigana. Nós não somos o alienígena aqui, ou seja, o estrangeiro, o forasteiro. Não, nós somos brasileiros que temos uma etnia diferente. Então o que é etnia diferente? Falar uma língua própria, ter costumes e valores diferentes da maioria dos brasileiros, mas também costumes e valores brasileiros, né? Então, assim, a tua pergunta é maravilhosa, porque o que acontece? Esse exemplo que você deu, eu costumo dar o exemplo do Google. Se você colocar no Google, na caixinha do Google, estou fazendo propaganda, hein? Depois eu quero ao meu lado. Mas enfim, se você colocar na caixinha do Google, cigano mata, essa expressão, cigano mata, vai aparecer um bocado de, infelizmente, de baixa
baixa imprensa, né, ou seja, de baixa matéria de imprensa generalizante, que quando um cigano, se é que realmente é um cigano, mas digamos, quando um cigano está envolvido numa desinteligência, ele perde o nome. Cigano ou cigana, aí é sempre assim, ah, cigana, ah, o cigano, ele perde o nome. Agora, se fosse um judeu, por exemplo, nada contra, mas Claro. se fosse um judeu envolvido numa desinteligência de trânsito, lá no noticiário sairia assim, o senhor Brownstein, né, numa desinteligência de trânsito, tirou a vida de fulano de tal. Agora, quando é um cigano, ele perde o nome. Então, aí é onde entra aí o preconceito estrutural da própria imprensa brasileira com relação à etnia cigana. E com, obviamente, né, as bênçãos da estrutura toda, ou seja, do currículo eurocêntrico, né, nas universidades, da falta de ações efetivamente reais na área da política. Dou um exemplo, eu sou presidente de uma ONG chamada Embaixada Cigana do Brasil, né, que trabalha já há muitos anos pela manutenção, desenvolvimento, resgate e fomento da cultura cigana, dos 3 grupos. Não trabalhamos só pelo nosso grupo, pelos 3 grupos. E muitas vezes o governo entrou em contato e disse, ah, você quer vir para participar de uma agenda falando tal, e a resposta que eu dizia era a seguinte, eu não posso participar de agenda pública, gastando de agenda vazia, gastando dinheiro público, só para satisfazer uma agenda que para o governo é bonitinho, mas que não tem efetividade nenhuma. Então, assim, eu não vou gastar dinheiro público e perder meu tempo de ir até lá, se na realidade o nosso poder é só consultivo. Eu disse para uma das secretarias que me convidou, se a gente tiver poder realmente de desenvolver algo como uma secretaria, conte comigo. Agora, para gastar dinheiro público e fazer papel, sabe, de palhaço, para depois, né, o governo dizer, ah, a gente fez pelo cigano. Na realidade, vou ser bem franco, o único que fez efetivamente algo pelo cigano se chama Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele instituiu no dia 24 de maio o Dia Nacional do Cigano. E lá na lei diz assim, pelo reconhecimento da contribuição dos ciganos na identidade e na cultura brasileira. Então, isso sim é uma lei significativa, né? E nós lutamos, só complementando, usando justamente o que é a educação. Eu acho que muito mais forte do que o poder da política, que infelizmente está no nível que a gente tem visto ultimamente aí nos debates de futuros prefeitos, a política eu acho que ela já deu o que tinha que dar e vai chegar no fundo do poço e uma hora vai virar. Mas a educação não, a educação é sempre uma esperança, né? Porque a palavra educar, etimologicamente, ela significa transformar. Então quando uma pessoa me agride, a minha etnia como cigano, eu não tenho uma atitude política, eu tenho uma atitude de educação. Eu digo para ela, pera lá, você não sabe o que é cigano. Quer saber o que é cigano? Cigano é isso, cigano. Porque se ela der um Google na palavra cigano, o que ela vai ver é o que é cigano na Umbanda, que não tem nada a ver com a nossa etnia, que é cigano em festas ciganas, que não tem nada a ver com a nossa etnia, o que é cigano em danças ciganas, que não tem nada a ver com a nossa etnia, porque uma cigana não ensina a dança cigana em academias assim por diante. Quando você falou, já que você trouxe esse assunto da política, a gente tem percebido que grupos que foram minorizados têm buscado, têm reivindicado e têm tomado esses espaços, ainda que de forma lenta e pontual, porque a gente sabe que nada é fácil, nada está posto, a gente tem que sempre que buscar. Nesse sentido, você percebe que também há, pelos ciganos, você é um exemplo claro disso, mas existem outras pessoas que também estão fazendo esse movimento de reivindicar o seu espaço, de reivindicar que sejam vistos e sejam respeitados? Existe, eu fico feliz que exista, né? Até porque, assim, eu acho que cada qual, né, vai fazer essa reivindicação a partir de suas ferramentas, né? Então, por exemplo, bem pé no chão, e o próprio governo sabe disso, um outro erro que se comete, que é a generalização, é quando o próprio governo diz, estamos criando políticas públicas para os povos ciganos. E olha, a bem da verdade, cigano rom não precisa de política pública. Cigano rom já está integrado à sociedade há muito tempo. O nosso grupo também,
a etnia Sinti, não precisamos de políticas públicas. Nossos filhos vão para as universidades, ou seja, estamos completamente... Agora, quem precisa de política pública é o grupo Calon. Aqueles, né, que para quem não conhece, qual a diferença? Então, o grupo Calon é aquele grupo de ciganos que tem a pele mais escura, predominantemente os cabelos mais escuros, né, cabelos predominantemente na cor preta, olhos escuros, e que ainda vivem, digamos, no que as pessoas conhecem por acampamentos, mas que nós, ativistas, chamamos de área de pouso, porque nós sabemos que o cigano não vive ali. Ele não vive 24 horas ali, ele usa como uma área de pouso. Alguns têm casas, outros têm sítios, outros têm chácaras, mas como ele vive do comércio, então ele sai de uma região e usa uma área de pouso e fica ali às vezes 2, 3 meses, faz uma freguesia e vai para uma outra região. Então os filhos dos ciganos calons precisam de políticas públicas para que eles possam ser aceitos nas escolas, né? E que obviamente essas políticas tenham um viés voltado para a questão do bullying, que é muito drástico, né? Eu dou um exemplo, olha, aos 7 anos de idade eu entrei numa escola, né, e eu tenho uma deficiência física, ou seja, uma sequela de poliomielite, eu uso um aparelho ortopédico na perna esquerda para andar. Meu primeiro dia de aula, isso eu nasci em 60, então estou me referindo a 1977, 67, perdão. Meu primeiro dia de aula foi recebido em uníssono na sala de aula, com as meninas e meninos batendo na carteira e dizendo aleijadinho, aleijadinho. Né, isso doeu, é claro, mas aí voltei para casa, meu pai me educou muito bem, ele disse assim, filho, o que elas estão falando dói, mas vem cá, é mentira ou é verdade? Aí eu falei, é verdade. E ele disse, o que o pai te ensinou? Nunca lutar contra a verdade, porque lutar contra a verdade é dar murro em ponta de faca. Então, o que você vai fazer? Eu vou lá. No dia seguinte, eu voltei na escola, aleijadinho, sou mesmo, e daí? No primeiro dia eu fiquei lá agachadinho. Acuado, moadinho, mas no segundo dia eu enchi o peito e falei, sou aleijado mesmo, e daí? Quem não gostou, que coma menos. Enfim, enfrentei. Bom, como o aleijadinho já não surtia mais nada, eles descobriram que eu sou cigano, que eu era cigano, e aí, o cigano, ó, cuidado. E aí eu mostrava para eles a verdade, eu dizia, não, cigano não é ladrão, cigano trabalha, meu pai trabalha, enfim, e aí educando. E eu aprendi desde criança que a única forma de mostrar para o preconceituoso que ele está errado é através da educação, tendo educação, sendo uma pessoa gentil, e não porque eu fui agredido devolver a agressão. Não, eu, obviamente, né, senti a dor de uma palavra, de um menosprezo, mas eu procurava mostrar para a pessoa que ela estava errada. E isso foi muito bom, porque me tornou um homem que luta contra o preconceito, como eu já disse, a partir da educação. Como tem, né, respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, como tem ciganos e que lutam através da política. Né? Como eu disse, eu estou desacreditado de política, mas eu não acho que a luta dele seja em vão. Eu acho que é o caminho que ele conhece e merece aplauso. E você percebe aí desde 1977, mais ou menos, você acha que houve uma evolução no sentido de que há um respeito maior, um reconhecimento maior, ou a gente ainda está muito engatinhando no que se refere especialmente sobre os ciganos? Então, Lilian, se eu te disser, digamos, de forma absoluta, eu também estaria generalizando. Porque, assim, eu acho que são setores. Recentemente, nós participamos, eu e minha esposa, participamos como consultores e personagens de um filme que estreia agora nacionalmente, ou seja, estreia nacional dia 26 de setembro, se chama Terra de Ciganos, é um documentário. E para a realização desse filme, como nós prestamos a consultoria e depois ainda participamos como personagens, nós viajamos o Brasil todo. Foram 10 mil quilômetros, né, numa van, percorrendo diversas comunidades ciganas. E aí está a resposta que não pode ser genérica. O que eu percebi, assim, há estados onde o preconceito e a discriminação ainda é muito drástica. Por exemplo, estados do Nordeste é muito drástica. Né? Então, assim, lá não é só a questão do preconceito. A criança lá até apanha quando ela vai para a escola.
né, dos não ciganos, ela apanha dos não ciganos. Aí diz, ah, você está de pé sujo, senão se ela vai com um vestidinho, né, uma cigana, por exemplo, Kalim, né, do grupo Calon, se ela vai com um vestidinho tradicional, ah, essa daí não toma banho, é cigana. Então, aquele bullying que é muito difícil de lidar. Né, já, digamos, as crianças que estão, por exemplo, aqui numa área, né, metropolitana, crianças mesmo ciganas do grupo Calon, elas já sofrem menos bullying, mas ainda sofrem Ainda bullying. sofre. Né? Então, assim, mudou, mas não necessário para a gente dizer, agora a gente já pode ficar sossegado. Não, eu acho que ainda tem muita luta. Mas, assim, eu vou aproveitar o espaço da tua pergunta para Por dizer, favor. graças a programas como este, né, que a gente pode trazer a público o que é a cultura, um pouco, obviamente, em virtude do tempo, mas, assim, mostrar que somos, acima de tudo, que eu acho que é hiper importante, brasileiros, né, cidadãos brasileiros com deveres e direitos iguais a qualquer cidadão, mas que temos uma etnia diferente, ou seja, falamos, além do português, uma língua, temos nossos usos e costumes. O nosso grupo, por exemplo, ele é mais ritualístico do que os outros grupos, então nós fazemos muitos rituais ligados à espiritualidade e assim por diante. Eu ia perguntar isso, sobre espiritualidade. Ah, Conta que então um legal. pouco sobre o seu grupo. Como é que são essas tradições, no que vocês acreditam? Conta um pouco pra gente sobre isso. Legal. Então, olha, o nosso grupo, que é o grupo Sinti, né, e especificamente o subgrupo que eu pertenço é o grupo Manush. Então, assim, o grande grupo é o Sinti. Tá. E aí tem subgrupos. O Manush revela que é um cigano que tem ascendência na França. Porque meu pai nasceu na França, o avô nasceu na Alemanha. E aí vai. E a mãe? A minha mãe, É. a minha mãe era Gadi, ou seja, não cigana. Ah, ela não era cigana. Não era cigana. Lembra que eu falei? Lembro, Nosso grupo olha foi só. o primeiro a miscigenar, então não tinha preconceito nenhum. Meu pai chegou aqui, olhou, falou, opa, é essa daí mesmo. E casou, ou seja, então assim, não há problema. E aí, no nosso grupo, o Manush em particular, a espiritualidade é muito forte. Né? Nós somos muito, por tradição, nós não nos convertemos a religião alguma. Então, por exemplo, vai em casa, né, na nossa casa, se a pessoa entrar lá e fizer um tour, ela vai encontrar muita coisa, muitos deuses do Egito. Ingrid, minha amada princesa. E vai encontrar muita coisa, muitos deuses da Índia. Aí é nós dois, ou o meu, um dela e assim por diante. Então, e outra, mas também tem santos católicos, assim. Então, a gente acredita nisso, nós somos universalistas. Tudo que for do bem, né, e da luz, a gente absorve, a gente traz para o nosso dia a dia. E a nossa espiritualidade ela é mais forte e é por isso que a gente não se converte a religião nenhuma. Porque se a gente parar para pensar, né, com todo o respeito Claro. aos participantes de religião, aos praticantes, né, de religião, as religiões acabam não fazendo o papel de religar o homem ao Criador, mas sim de separar, porque um diz assim, o meu caminho é o melhor, né, o meu conduz a Deus. Então, assim, as religiões acabam fazendo um papel que não é bem o correto. E a gente não tendo religião, a gente acaba mirando mais na questão da necessidade da espiritualidade, ou seja, de autotranscender nessa vida material. Ou seja, não precisa partir, né, estar no outro plano para transcender. Não, basta agir, né, ou seja, ter consciência de que nós não somos só o nosso corpo físico e que aqui, nesse corpo físico, está encapsulado, né, uma centelha do Criador. Então, assim, e nós temos para isso diversas ferramentas. Na nossa casa, por exemplo, música. Então eu pego o violão, começo a cantar, a Ingrid dança. Quando eu não estou cantando, ela está cantando ou dançando. Então, assim, isso é muito forte. É uma forma de trazer a espiritualidade. Em determinadas datas, aí realizamos rituais específicos, né? Então, por exemplo, alguém precisa de um ritual para fertilidade. A gente tem aquele ritual para ser feito. Uma pessoa que precisa conceber, quer conceber e não está conseguindo. Tem um ritual que ajuda. E assim por diante. Então, ritual de prosperidade. E a gente vai nesse caminho. No início, eu falei e cometi assim um risco muito grande de, mesmo não querendo ter sido cometido um preconceito, porque eu disse que a comunidade cigana é considerada fechada. Queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que ainda existe mesmo, né, uma mitologia, de novo, preconceito, racismo, que tem esse olhar de quem não é cigano.
no que você acha, por que você acha que as pessoas têm essa ideia, além do racismo, e se a gente está aqui, por exemplo, nesse bate-papo, eu vejo que não tem absolutamente nada disso, né? Porque eu vejo a sua entrega, o seu desejo, né, de se conectar comigo e comigo as outras pessoas que nos assistem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que existe essa marca? Então, e na realidade, em tudo tem, né, os dois lados que a gente deve observar. E no fundo você não teve uma colocação, digamos, errônea ou preconceituosa, não. A tua colocação está embasada em algo histórico, né? E o grande problema é o anacronismo, né, que ocorre dentro das comunidades ciganas. Então, assim, o que acontecia na década, por exemplo, entre 70 e 80, nas décadas de 70 e 80, era muito comum um jornalista chegar numa comunidade cigana e contar com a boa vontade, digamos, de um purô é um homem na minha condição, um homem acima de 60 anos. Purô, na nossa língua é um idoso, né? Purô significa idoso. Então era muito comum um jornalista contar com a boa vontade de um purô, entrevistá-lo, só que chegar no estúdio, editar e pôr tudo ao contrário. A mesma coisa que aconteceu com os indígenas, né? A mesma coisa, porque eu como indigenista, como eu já disse, eu passei 18 anos lutando pela causa indígena e eu via muito disso. Eu dizia para os indígenas, não deixe o homem branco falar por vocês, não deixe o antropólogo falar por vocês, não deixe fale vocês mesmos. Então, o que acontece? Muitos desses idosos purô que foram entrevistados, depois eles eram humilhados dentro da própria comunidade, porque ele com a maior boa vontade passou a real, a verdade, e o jornalista, por preconceito, sei lá que cargas d'água, editou e pôs o que era conveniente e assim por diante. Então, a comunidade, principalmente do grupo ROM, se fechou, mas no sentido de defesa, de proteção, de autoproteção. Então, assim, só que eu, ao mesmo tempo, eu penso cá com os meus botões, não sou ninguém para julgar, mas eu penso que é uma posição muito anacrônica, porque o tempo passou, né? E, ou seja, não é porque 2 ou 3 pseudo-jornalistas cometeram erros, aí também é um preconceito, que aí vai dizer que todo jornalista vai agir assim. Não, tem bons jornalistas. Eu mesmo já dei diversas entrevistas para milhares, não, centenas de jornalistas que foram decentes, que não deturparam. Então, eu senti isso, por isso que eu estou te falando. Então, assim, estou feliz de estar dividindo com você, uma jornalista, uma verdade que eu sei que ela vai para o ar na real. Você entende? Então, assim, tem os dois lados. Tem o lado de que foi se fechando por proteção, mas como eu disse, não sou ninguém para julgar, mas eu acho que é um comportamento anacrônico. Isso se perdeu no tempo. Eu acho que hoje em dia tem mais... Porque, assim, as pessoas só vão conhecer quem é o cigano, né, os grupos ciganos, na medida em que cada grupo fale por si próprio. Eu venho falando, digamos, sobre as 3 etnias porque eu sou cigano e antropólogo. Então eu posso falar pela minha própria etnia com o protagonismo de ser dessa etnia e dos outros 2 como antropólogo, né? Na medida em que aparecer algum outro cigano que fale pela sua própria etnia, eu calo a boca. Agora, do contrário, eu estou falando como antropólogo. Sim. Você entende? Então, assim, eu acho que é isso, é a verdade. Para derrubar preconceito, verdade. Não há arma e amor. Amor e verdade, ninguém resiste a isso. Então, assim, o preconceito ele vai por água abaixo, a generalização vai por água abaixo, porque só se realmente a pessoa quiser realmente continuar, sabe, sendo um preconceituoso, porque ela não vai ter argumento. Né? Muitas pessoas que já viraram para mim e disseram assim, de onde vem a história de que cigano é ladrão de criança? Aí eu conto a história, porque é história com H, né? Ou seja, tem documento provando isso. Aí a pessoa fala, nossa, olha, minha mãe falava isso para mim e eu acreditava nisso. Então, assim, a mãe contava uma historinha e ela acreditava numa historinha. Quando eu conto a história com H, ela fala, meu Deus do céu, nossa, completamente diferente, agora eu estou entendendo o porquê. Então, assim, porque tudo tem uma verdade e, é claro, tudo tem os dois lados, né? Então...
Eu vou ter que te perguntar essa história agora da criancinha. Vou ter que perguntar. Tá legal. Conta pra mim a história com H, que é essa que nos interessa. Então, tá lá, a história original tá lá na Renascença, ou seja, no período das trevas, para ser mais preciso, no qual os casamentos entre as famílias nobres ocorriam através não de amor, mas de interesse de manter fortunas. Então, vou dar um exemplo bem simples. Digamos que a filha de um conde ia se casar com o filho de um barão. Mas ela, a filha do conde, gostava do bobo da corte e se entregava já que eu vou casar, eu vou me entregar. Entregava para o bobo da corte. E dessa entrega, ela ficava grávida. Bom, então o que a realeza fazia? Pegava a filha, mandava para um convento e dizia, ela vai ficar lá até a criança bastarda nascer. Tá. E a gente dá uma desculpa. Se fosse no Brasil, dizia, foi para a Europa comprar um enxoval. Mas como era na Europa, dizia, foi para a Arábia comprar um enxoval. Então, assim, e dava uma desculpa. E ela estava lá. Quando ela concebia em um convento, ela não concebia no meio da rua, era debaixo do olhar da própria igreja, em um convento, eles pegavam o bastardo, a criança bastarda, eles que eu digo geralmente o conde lá, que não queria aquela criança, e levava para um acampamento cigano, entregava, que era perseguido, porque nomadismo nunca houve culturalmente. O nomadismo sempre foi forçado, ou seja, o cigano chegava numa região, estava lá tranquilinho, de repente alguém expulsava. E geralmente nesse tipo de expulsão. Então ele entregava a criança para uma cigana e dizia, está aqui essa criança, está aqui um saquinho com moedas de ouro, você cuidar dessa criança, só que sumam das minhas terras. E os ciganos naquela época, como ainda hoje, eu ainda disse, uma média de 50% se casavam endogamicamente. Significa o quê? A pele era escura, olhos escuros, cabelos escuros. E a criança bastarda, cabelos claros, olhos claros. Aí o povo começou a dizer, ciganos roubaram essa criança. Como é que uma criança clarinha está no meio deles? Mas não era só isso. O próprio conde, o avô do bastardo ou da bastarda, ainda dizia, eu expulsei os ciganos porque eles começaram a roubar crianças nessa região. Porque ele queria o quê? Que os ciganos levassem a prova do crime para distante de lá. E se algum historiador quiser saber de onde eu tirei essas informações, do Santo Ofício da Inquisição na Torre do Tombo. Qualquer bom pesquisador chega lá. Hoje em dia até através de internet. Pois é, tá mais fácil, inclusive, justificar. Nossa, eu tô aqui impressionado com tanto conhecimento, viu, Nicolas? E assim, você, antes de entrar na história dos bebês aí, que na verdade, pelo que eu tô entendendo, era quase um ato de solidariedade, ainda que forçado, porque as crianças eram enviadas e ainda ficaram com a má fama, Ficaram com esse preconceito. Muito bem colocado. E outra coisa importante, a quebra naquela endogamia ferrenha, foi justamente a partir dessas crianças, porque elas não eram abandonadas, elas eram criadas e se tornavam ciganas, tanto homem como mulher, porque não era necessário só o sangue, era necessário o que? A cultura. Elas aprendiam a nossa língua desde crianças, os nossos costumes, e se tornavam ciganos, só que óbvio, com feições diferentes, e eles foram quebrando dessa forma aquela endogamia mais ferrenha, ou seja, o casamento dentro do próprio grupo, passou a ser até, digamos, um pouco mais aceitável a partir de algo que teve um início no mal, mas a partir disso. E você falou já também mais de uma vez aí de capítulos de resistência, do nomadismo, logo lá no início da expulsão das suas moradas. Os ciganos, então, também são, é um povo, uma comunidade, gente de resistência e de luta. Você falou tudo. Eu dei uma entrevista para o saudoso Abu Janra, e ele pediu que eu usasse uma palavra que definisse. Eu usei a resiliência. Eu acho que é uma palavra que define bem a gente em todos os sentidos. Porque para pensar, um povo que sai de um país... Não tem país até hoje, ou seja, assim, cada qual passou a ter o país em que nasceu. Mas eu digo assim, originariamente a etnia era da Índia. Então sai da Índia por uma invasão, e que em cada país que chegou foi expulso, perseguido, expulso. Para você ter uma base, Lilian, hoje em dia
Nós fomos para a Eslováquia em 2012, eu e minha esposa e o nosso grupo de música tradicional, para participar de um festival de música tradicional cigana, e encontramos lá na Eslováquia um muro sendo construído de 6 metros de altura para separar ciganos e não ciganos. Encontramos um decreto do prefeito da região dizendo que os ciganos eram obrigados a comer os cachorros, cachorro de rua, porque ele dizia assim, já que o cigano não trabalha, mas na realidade não é que não trabalha, é que ninguém dá trabalho, né? Ele dizia, pelo menos que sirvam para isso, ou seja, são absurdos. Eu estou falando de Eslováquia, 2012, mas se eu der exemplos, por exemplo, de Hungria, né, onde a extrema-direita está em ascensão, Hungria, Bulgária, aí são os ciganos e ciganas as mulheres são estupradas e mortas à paulada, e os homens são mortos à paulada com o desenvolvimento de skinheads, enfim, do neofascismo, que lá na Europa está a todo vapor. Então, assim, ciganos na Europa só vivem relativamente bem, fisicamente, na Europa Ibérica, Portugal e Espanha. E digo relativamente bem porque já tem o preconceito de encontrar trabalho e assim por diante. Tá? Então, assim, na Europa o cigano não tem onde viver bem. E França um pouquinho melhor também por conta do próprio posicionamento, né, dos franceses, cultural. É uma luta. Uma luta constante. Então, resiliência, você falou bem. A resistência e resiliência é uma palavra que define, assim, eu acho que todas as etnias ciganas, dentro, é claro, dos seus contextos individuais. Ô, Nicolas, eu queria que você falasse pra gente aqui, até para a gente ajudar nesse processo, né, de reforçar a importância da cultura e da tradição. O que é que a gente pode falar que, por exemplo, pontualmente no Brasil, que a gente tem na nossa cultura brasileira que surgiu com os ciganos? Então, eu inclusive ministrei recentemente 2 cursos, né, influências da cultura cigana na música popular brasileira, um curso assim que fez um sucesso violento, e um curso também, a influência da literatura cigana na literatura brasileira. Então, ó, eu vou dar algumas dicas para não dar o spoiler, porque quem quiser fazer o curso depois pode procurar a gente. Mas assim, no caso da literatura, nós temos na Academia Brasileira de Letras um patrono de origem cigana do Grupo Calon, né, e que é invisibilizado pelos próprios membros da academia. Ou seja, você entra lá, o nome dele é Rabelo, Laurindo Rabelo. Ele foi muito importante na segunda fase do romantismo brasileiro, cigano, de pai e mãe ciganos do Grupo Calon, e ele produziu assim um conteúdo que durante o romantismo de uma qualidade excepcional, só que como ele era cigano, deram o crédito para um outro escritor, que tem valor, mas não tinha o mesmo valor literário que ele. E como escolheram ele para ser o patrono da cadeira 26, aí, não sei por que cargas d'água, mas eu calculo que por preconceito, eu não acho que seja por falta de conhecimento. Se você procura lá, Laurindo Rabelo, patrono da cadeira 26, na própria Academia Brasileira de Letras vai estar lá, que ele é mestiço. Ele nunca foi mestiço. Se ele era filho de pai e mãe ciganos, ele era da etnia cigana. Mas para não usar a palavra cigano, coloca mestiço. Então, esse é um fator. Na música popular brasileira, muita gente fica de boca aberta quando descobre, fazendo esse curso, que o cigano introduziu no Brasil o violão de 6 cordas. Que o cigano introduziu no Brasil e no samba o violão de 7 cordas, que era russo. Ou seja, ciganos russos do Grupo Rom trouxeram o violão para a América do Sul, e ciganos do Grupo Calon aprenderam a tocar o violão de 7 cordas e introduziram no samba. Eu estou falando de onde? Do Rio de Janeiro, da casa da tia Ciata, né? E aí muita gente, esse cigano é louco. Da onde ele tirou essas ideias? De Pixinguinha. Uau. Pixinguinha deu uma declaração que está lá no MIS, está lá no Museu da Imagem do Som, na qual ele diz assim, nas rodas de samba de tia Ciata, o cigano colaborou musicalmente, inclusive nas composições. Então, muito samba
né, que hoje o pessoal fica se vangloriando, tem lá a origem cigana. E é claro, eu tenho tudo isso documentado quando eu apresento o curso. Como eu já mencionei, tem também influência na questão do carnaval, né, ou seja, no carnaval de Pernambuco, aliás, Recife, em outubro nós vamos estar aí, eu e minha princesa, hein? Em outubro vamos estar aí. O Carnaval de Recife tem La Ursa, que são blocos no qual alguém se fantasia de urso e o bloco vai tocando e essa pessoa fantasiada vai gritando na frente. La Ursa, quem não der dinheiro é pirangueiro. Então assim, ele pede um dinheiro para o bloco e quem não der o dinheiro é o pirangueiro. Pirangueiro seria avarento e tal, tal. Então, isso nasceu quando? 1889, quando o primeiro circo da nossa etnia chegou ao Brasil, trazendo essa atividade que era assim, um cigano se vestia de urso e o outro amarrava uma cordinha no pescoço dele e batia o pandeiro. Aí o cigano dançava e o pessoal dava um dinheirinho, ou seja, a gente vivia dessa forma. Mas se a gente quiser, digamos, um resgate ainda mais remoto, no grupo Rom, os ciganos Ursari, né, que é um subgrupo do grupo Rom, eles adestravam o urso mesmo, para dançar quando eles tocavam pandeiro. Então, o que hoje é uma prática na festa popular no carnaval, tem origem cigana e muito mais, tem na alimentação, só não há nenhum tipo de colaboração nossa na língua portuguesa, nenhum. Né? Porque nossa língua, como eu mencionei, ela tem a base no sânscrito, hindi, né? Depois Punjabi, Maharaj e tal. Então assim, todas as outras línguas da Grécia, da Armênia e assim por diante. Então não há nada no português do Brasil de origem cigana na língua. Mas no restante pode ter certeza que tem um pouquinho da nossa tenda, um pouquinho da nossa cultura lá. Quantos idiomas você fala, Nicolas? Então, muita gente me pergunta, mas assim, eu costumo dizer que eu sou fluente em um apenas, né, que é o português do Brasil, porque eu amo demais a nossa língua, eu já até mencionei que a língua, seja ela qual for, ela é sempre o guarda-chuva da cultura. E em segundo lugar, né, a minha língua de berço, ou seja, o romani, mas eu sou autor, né, de um dicionário de língua indígena, da época em que eu fui indigenista, que, modéstia à parte, e para despeito de muito antropólogo, né, acadêmico, o meu dicionário foi usado por Claude Lévi-Strauss na França, e ele me convidou, inclusive, para dar aula lá, no laboratório de antropologia, e tenho carta dele na qual ele diz assim, que o meu livro está sendo útil no laboratório de antropologia. Foi o período que eu passei com os indígenas a convite do Orlando Vilas Boas, aqui em São Paulo. Tive o orgulho e o prazer de ser um amigo desse homem majestoso, gigantesco, e da família toda, mas assim, em particular dele. E nesse período eu voltei do indigenismo com o Nhengatu Tupi, então eu posso dizer que eu falo o Nhengatu Tupi, que na realidade é um pouco do Guarani com a língua geral antiga, né, da época colonial. Depois convivi 4 anos em área de remanescentes de Quilombo e voltei de lá com um livro mostrando que no português falado no Brasil existe aproximadamente 20 mil palavras do Quimbundo, Umbundo e Kyokô. Eu aprendi isso lá, ou seja, em Cafundó, aliás, aqui pertinho em Cafundó, em área de remanescente de Quilombo. Enfim, e eu gaguejo em algumas outras línguas aí, ou seja, para me dar bem espanhol, inglês, francês e assim por diante. Muito bom. Meu querido, assim, a gente poderia ficar muitas horas ainda conversando, mas a gente tem um tempo, mas eu fiquei muito feliz e muito honrada em receber você aqui. E eu sempre peço aos nossos convidados que termine o nosso bate-papo com uma mensagem para quem está nos assistindo. Para mim já ficou aqui amor e educação, que você falou que é a base do preconceito, para a gente lutar contra o preconceito, mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais também. Tá ok, muito obrigado, Lilian, a vocês, enfim, a todos, né, da produção,
Um abraço também muito carinhoso para a nossa querida Francis, né, que viabilizou, fez a ponte com a gente. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. E assim, eu vou deixar uma mensagem, mas como um bom cigano eu tenho que fazer o meu merchan. Ah, é verdade. Posso mostrar meus livros? Eu ia falar muito. Ainda Senão- bem que você lembrou. Senão eu não cumpro a minha tarefa. Fala dos seus livros. Então vamos lá, gente. É rapidinho. Aqui, olha, Pode nós falar. temos o livro Atrás do Muro Invisível, Crenças, Tradições e Ativismo Cigano. Nós temos um livro aqui, ó, totalmente usável, vamos colocar usável nas escolas, ó, Entre a Fumaça das Fogueiras, né? Aqui é nossos contos, lendas de cultura cigana, muita coisa aqui que pode ser usada infanto-juvenil. Nós temos Danças e Músicas Ciganas, esse livro aqui escrito a 4 mãos, eu escrevi sobre as músicas e a minha princesa Ingrid escreveu sobre as danças, né, contando a trajetória desde a Índia até o Brasil. Temos aqui oráculos ciganos, né, ou seja, a tradição de oracular dos ciganos, ou seja, dos 3 grupos, e mostrando um pouco do que é a verdadeira leitura de cartas, do que é a verdadeira leitura de tarô e assim por diante. Temos também medicina mágica, ou seja, medicina tradicional cigana dos 3 grupos. Tá? Então, todos esses livros estão à venda no nosso website, que é www.embaixadacigana.com.br ou .org.br. E tem aqui Keruten Habe, que na nossa língua significa alimento tradicional ou comida tradicional, caseira, que a Ingrid fez, que nas viagens que nós realizamos pelo leste da Europa, ela foi coletando, e também para a Europa Ibérica, coletando receitas tradicionais e fez esse livro. E o último aqui, o Guia Prático, né, ou seja, 400 páginas, guia prático para quem quiser conhecer um pouco da nossa língua. Tem aqui, né, ou seja, 400 páginas com muito conteúdo. E a mensagem que eu digo para encerrar é óbvio, gratidão. Eu acho que todo ser humano tem que ter gratidão com as oportunidades que são colocadas no caminho dele, né? Então, assim, eu tenho gratidão por estar aqui, porque o nosso Criador viabilizou essa oportunidade, para nós é muito importante, e espero que as pessoas que entrem no nosso caminho a partir desse vídeo também tenham gratidão com este canal, né? E humildemente com esse que falou com vocês, porque o nosso interesse era mostrar um pouco da nossa verdade, né? E da nossa cultura. Então, obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito feliz e honrada com a sua participação. Obrigado, querido. E esse foi mais um Diálogos Étnicos. Eu tô tão emocionada aqui hoje, viu, gente? Tanta coisa bonita que eu ouvi. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E eu peço que você continue sempre aqui com a gente na Educa TV. Acompanhe a nossa programação. Na semana que vem a gente volta com mais um papo, com mais aprendizado e com mais reflexão. A gente se encontra lá. Até mais. Educa TV. Diálogos Étnicos. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.